Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Laís. Vamos para mais uma aula de revisão de geografia. Aula que nós discutimos em sala de aula, que é a transição em teorias demográficas. Beleza? Vimos em sala de aula sobre a estrutura e pirâmides etárias, né? Observamos as diferenças dessas pirâmides, né? Principalmente entre países centrais e países periféricos. Em países centrais, nós percebemos que a base é estreita, né? Em razão ao reduzido número de nascimentos locais, que pode estar relacionado à mulher que vem acessando ao trabalho, né, ao mundo do trabalho, ao mundo acadêmico, e isso a gente está tendo essa redução de números reduzidos de nascimento. Percebemos também um grande número de idosos, geralmente de 10%, demonstrando alta expectativa de vida e um bom nível socioeconômico. Se esses idosos estão vivendo mais, significa que as políticas públicas, as condições sociais estão sendo favoráveis para que isso aconteça, tá? E vimos também que o número de adultos considerável, né, é primordial, e isso também é característica de uma população economicamente ativa, ou seja, uma população que trabalha e que também contribui com a previdência. Como exemplo, nós vamos ter aí Japão, Canadá, Romênia, Hungria, Polônia, e nessa pirâmide exemplar nós vamos ter a Suécia. Como vocês estão vendo aí, né, a pirâmide é uma representação gráfica que classifica e exibe dados populacionais por idade, aí de 0 a 84, e também por sexo, homem e mulher. Vamos ver também, como exemplo, a pirâmide do país chamado Quênia, tá? É um país periférico e que vai apresentar uma alta taxa de natalidade, por isso que a base é tão larga, uma mortalidade infantil elevada, que também está voltada para uma condição social não favorável, um baixo número de idosos, né? Ou seja, não há uma expectativa de vida, e altas taxas de mortalidade por pobreza, envolve condições sociais, né? E também por doenças endêmicas, aí envolve sanitarismo, né? E também a gente percebe essa deficiência de políticas públicas que garantam o acesso aos direitos básicos, como saúde e, como eu falei, saneamento básico. Como exemplo, nós vamos ter Quênia, Burkina Faso, Ruanda, Burundi, Haiti e Bangladesh. São exemplos que o livro colocou, mas há outros, muitos outros. Em relação ao Brasil, nós vamos perceber que o Brasil, né, ele vai apresentar ao longo do tempo diferentes características na sua dinâmica populacional. Conforme apresentam aí nos mapas, nas pirâmides apresentadas, nós vamos perceber que ao longo do tempo o Brasil ele vem mudando na sua base, tá? A expectativa vem aumentando, tanto que o número de idosos tem crescido, né? Lembram que eu até fiz aquela pergunta: quem aqui tem avó? Quem aqui vê sua avó conversando com uma amiga quase da mesma idade do que ela, até mais velha? Algo que em 1950, 1980, isso era raro, né? Porque as pessoas chegavam até mais ou menos 60 anos, 50 anos. Hoje em dia ultrapassam, né? E esse número só vem aumentando. Beleza? E quando nós falamos sobre população, nós não podemos deixar de falar das teorias demográficas, galera. Lembra que eu fiquei falando dessas teorias? Nós temos a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista e a teoria ecomalthusiana. Em que consistem essas teorias, professora?
A teoria malthusiana é uma teoria que foi elaborada pelo Thomas Malthus, tá? Lá no século XVIII para o século XIX. E Thomas vai dizer que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, ou seja, a população haveria mais pessoas e pouco alimentos, tá? E aí, com isso, Malthus ele vai defender o controle de natalidade. A partir de quê? A partir de um planejamento familiar, tá? Da abstinência sexual e também da proibição de medidas assistencialistas do Estado, ok? E uma das falhas que o Malthus apresenta foi de não considerar os avanços tecnológicos na produção agrícola, né? Que elevaram muito a produtividade, invalidando aí a teoria dele. Teorias são assim, galera. Como eu falei, um vem, apresenta uma ideia que pode ser melhor do que a outra, e aí a outra acaba perdendo o seu valor. É assim, é um campo de guerra. Há também a outra teoria, a teoria neomalthusiana, que vai chegar no século XX, tá? Essa teoria vai dizer que o crescimento populacional ela é responsável pela ocorrência da miséria. Ou seja, existe a miséria e a culpa disso é porque tem muita gente, tá? Diante dessa teoria, tá, neomalthusiana, vai chegar a teoria reformista que vai falar assim, não, o problema da pobreza não é porque tem muita gente. O problema da pobreza está relacionada diretamente à distribuição desigual de renda pelo mundo e não ao alto número de filhos, tá? E aí, para essa teoria, a alta natalidade não é percebida como a causa da pobreza, mas como consequência dela, na medida em que há má distribuição de renda e baixo acesso à educação, né, que vão comprometer o grau de instrução e acesso à informação na sociedade. Então, já é uma teoria que vai para uma outra lógica. Há também a teoria ecomalthusiana, tá? Que é uma teoria que estabelece uma relação entre o tamanho da população e a pressão que essa população exerce sobre os recursos naturais da Terra, tá? Essa teoria se difere da teoria malthusiana por não tratar dos alimentos especificamente, mas por tratar de todos os recursos naturais, tá? Que estariam ameaçados aí pelo grande número da população. Galera, essa foi a nossa revisão de hoje. Estudem, deem uma lida. A prova não está difícil, mas requer que o estudo seja dado, beleza? Tenham uma ótima semana. Fiquem bem. Beijinhos, tchau, tchau.